Fala galera tricolor, beleza? Hoje então no nosso vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre a situação dos jogadores do São Paulo para a próxima partida, principalmente já pensando aí no majestoso contra o Corinthians, né? Que é o que de fato interessa pra gente agora. Data FIFA, tudo parado. Então, vou comentar um pouquinho sobre as notícias, o que vem circulando aí no São Paulo nesses últimos dias. Falar um pouco de futuro, mais coisa rápida também, porque tá tudo meio obscuro ainda, dependendo de algumas questões aí que até o final do ano devem ser resolvidas. Mas a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse apanhado geral de como que tá a semana do São Paulo. Não tá fácil pro torcedor São Paulino, hein? A bruxa tá solta. Mas antes de começar aí a falar sobre o conteúdo, pedir aquele favorzão de sempre. Quem não segue ainda, segue aí o canal, curte o vídeo, compartilha. Para você que já é seguidor, mesma coisa, curte, compartilha e vamos compartilhar lá naquele grupão de São Paulinos que todo mundo tem aí no WhatsApp. Aquela galera também que gosta de uma resenha de futebol, independente do clube que você torça, aqui sempre vai ser tratado com respeito. Lógico, tem a galera que exagera um pouquinho aí nos comentários, né, e tal. Aí eu relevo também, deixa pra lá, mas a partir do momento que for com respeito, eu vou estar sempre também respondendo. Aquela resenha sadia, que eu acho que é disso que vive o futebol, né? Uma resenha sadia, uma resenha bacana. Então você também que é torcedor de outros times, seja adversário direto, rival, enfim, comenta aí também, curte, compartilha, se puder seguir para dar aquela moral, já estamos juntos. E agora então vamos para o conteúdo então em si. Vamos começar assim falando rapidamente sobre o futuro do São Paulo, né? No próximo ano, que é um tema aí que já tem sido discutido de alguma forma, questão de reforços, quantos, as posições e tudo mais. Já tem alguma coisa circulando aí, né, sobre dois ou três reforços pontuais que seriam aí um camisa 10, um camisa 8, um cara ali para aquela função ali do Marcos Antônio, né? Um reserva, porque o São Paulo hoje, quando não tem o Marcos Antônio, ele acaba perdendo muito, né? Cai muito a produção do time. E o camisa 10 que a gente precisa, e aí também tem a questão do Oscar, mas independente da questão do Oscar, acredito que é importante ter ali um camisa 10 ali, um cara que tenha um estilo de jogo mais clássico ali de armação, com um pouco mais de intensidade, que é o que o futebol hoje pede, mas tem que ter esse cara. Independente do Oscar estar bem ou não, é necessário, porque só o Oscar também, né, já está com certa idade, não é acostumado com tantos jogos há bastante tempo, lá jogando na China, né, os últimos anos aí antes dele vir para São Paulo, que é uma outra intensidade de jogo, são menos partidas durante o ano, então precisa mesmo, independente de Oscar ou não. E o zagueiro canhoto, velha busca pelo zagueiro canhoto, né? Só tem o Sabino aí que tem essa característica, que é zagueiro e canhoto. Então dizem que mais uma vez estaremos nessa velha busca pelo zagueiro canhoto. Bom, pode ser um zagueiro destro que joga pela esquerda, não vejo problema nenhum. O Alan Franco mesmo, pra mim, os melhores momentos dele como zagueiro de São Paulo foram jogando pelo lado esquerdo e ele não é canhoto, mas é o que estão ventilando por aí. Tem a questão do Oscar, né? Eu fiz aí um reels rápido falando sobre o Oscar, sobre a situação em si. Fiquei bastante bravo com a diretoria porque já sabia da questão há algum tempo e não soltou. Ah, mas foi o jogador que pediu, teve que respeitar o sigilo e tal. Mas o cara é um jogador de futebol, né? Uma figura pública aí, a torcida conta com ele, um grande jogador, um jogador que eu não sei vocês, mas eu lá na contratação, lá no começo do ano, fiquei empolgado. Achei que seria assim, né, um ganho muito grande para o time, que elevaria o patamar do São Paulo. Enfim, eu tive essa expectativa. Ele jogou um pouquinho no começo, veio bem inicialmente, então deu, né, aquele gás. Depois acabou saindo, contusão aqui, contusão ali. Ainda assim, a gente contava com um possível retorno, né? Tem pessoas mais céticas aí que já não acreditavam mais, mas na sua grande maioria tinha uma certa esperança em relação ao retorno do Oscar, inclusive para esse ano ainda, né? Aí chegou a ter um breve retorno, machucou de novo, saiu e agora aconteceu tudo isso. Então eu acredito que era de obrigação da diretoria ter deixado o torcedor a par de como estava essa situação para não criar expectativas em cima do atleta numa questão como essa, porque para esse ano, cara, é impossível, né? E pro ano que vem, talvez nem pro ano que vem, talvez se aposente.
E aí mexe também no planejamento para o ano que vem, porque se ele se aposentar, libera aí um espaço gigante de folha salarial que faz com que o São Paulo tenha espaço para contratar ainda mais jogadores. Então aí daria para modelar um pouco ainda melhor esse elenco para o próximo ano. E aí a gente tem questões, vai vender mais gente, provavelmente vai ser gente jovem, né? Pablo Maia, Rodriguinho, vai vender, eu acredito que se pintar proposta boa, sai Luciano, sai Ferrarese, sai Bobadilha, e cara, assim, um caminhão de gente aí, se vier proposta no mínimo razoável, porque nem boa, pro São Paulo razoável já tá indo embora, né? Razoável para baixo. Então acredito que vai sair bastante gente. Essa ideia de que vai rejuvenescer o elenco, só se for baixar a média de idade trazendo um monte de gente da base. Porque contratar gente jovem, se contratar vai ser um ou outro aí perdido, mas vai mais vender jovem do que contratar. E se quiser ainda ter um elenco mais ou menos, vai ter que manter grande parte dos veteranos que aí já estão. O Luiz Gustavo está sendo meio que o sacrificado da vez aí, já tem 38 anos, né? É um jogador que eu acho interessante, mas o salário que ele ganha hoje é realmente incompatível. Se ele aceitar reduzir em torno de 30, 40% desse salário que ele recebe hoje, eu acho que valeria a pena manter, porque o São Paulo vai ter muita dificuldade com o orçamento que tem, mesmo com a saída do Oscar, para trazer jogadores com a qualidade técnica que o Luiz Gustavo tem. Vai trazer gente mais nova, mas não vai ter a mesma qualidade. E se trazer de 26, 27, 28 anos, dificilmente evolui. O jogador para estar em evolução, você tem que contratar com 22, 23, 24, e aí talvez evolua alguma coisa. Vai passando muito disso, ele já está no auge, literalmente, não tem muito o que evoluir. E aí, enfim, São Paulo não tem poderio para chegar e contratar um baita jogador de 27, 28 anos. E também não tem poderio para contratar um bom jovem de 22, 23 que tenha um grande teto de evolução. Então, assim, mais falácia do que qualquer outra coisa essa ideia aí, na minha opinião, no meu modo de ver. É, mas, assim, a gente vamos acreditar até o final aí, vamos ver quais serão as movimentações da diretoria para o próximo ano, questão de patrocínio também e tudo mais. Mas é inevitável a gente pensar, vai vender muita gente, provavelmente, tem que vender ainda esse ano para fechar no superávit por conta do FDIC e o ano que vem também. E o São Paulo não tem poderio nenhum de barganha, né? Essa é a questão. Todo mundo já sabe, todos os clubes em geral já sabem que o São Paulo tá com o Pires na mão, então não adianta ficar fazendo doce, ficar fazendo jogo, porque uma hora vai acabar vendendo e vai acabar vendendo por pouco. Então qualquer clube chega no São Paulo para negociar já com essa informação. A internet está aí, a informação voa. Mesmo que não tivesse, tem gente no meio que solta. O São Paulo tem lá um monte de gente jogando contra lá dentro também. Então o cara vem negociar com o São Paulo, ele já vem sabendo, ele oferece lá qualquer migalha e o São Paulo assim, ele se vê com pouco tempo obrigado a aceitar aquela migalha que foi oferecida porque ninguém vai vir com grandes propostas. Vai aumentar um pouquinho ali ou se o jogador for muito bem visto no mercado. Caso contrário, vai ter uma proposta. O cara vai falar que é aquilo. São Paulo de primeira pode até fazer um jogo ali, não aceitar de primeira, mas aí vai passar uma semana, duas, não veio outra proposta. O próprio São Paulo vai ligar atrás do cara lá. Ô, amigo, aquela proposta lá tá de pé? Porque não vai ter outra. E não vai ter poderio para segurar e falar, não, vou segurar e vou vender na próxima janela. Não vai. Então, é, vai ter que continuar vivendo nessa realidade aí de vender a preço de banana só para ficar tampando o buraco. Então, assim, eu prevejo o ano que vem assim bem sombrio, vai ser bem difícil. Todo mundo tem previsto dessa maneira, mas vamos ver. E aí vamos falar com relação aí ao futuro agora mais próximo, né? Jogo próxima partida contra o Corinthians aí, tem bastante coisa para desenrolar. Falta aí um bom tempo aí por conta da data FIFA, mas já preocupa bastante, principalmente por conta das lesões, dos desfalques, né? Agora a bola da vez aí é que o Lucas está sentindo aí de novo alguma coisa ali no joelho, o mesmo joelho que já deixou ele fora aí praticamente o ano inteiro. E faz cirurgia, não faz cirurgia, tira, não tira, enfim. De novo essa história aí com o Lucas. Teve o Enzo Dias, né, também fazendo uma cirurgia lá, também fora do restante do ano. E todos os demais que a gente já tá careca de saber. E tá difícil para montar um time aí competitivo para jogar contra o Corinthians aí. Esperamos que um ou outro aí possa retornar
dessas lesões, mas não vai ter lateral esquerdo, não vai ter, talvez não tenha nem um meia de ligação, não temos centroavante há muito tempo, enfim, até anotei aqui o, os lesionados, né, e os possíveis jogadores que não estarão à disposição na partida contra o Corinthians. Então agora o Lucas Moura, que a gente acabou de falar, tem o Oscar, o Enzo Dias, o Marcos Antônio, Rodriguinho, Pablo Maia, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, André Silva, Rian Francisco e talvez até o Bobadilha, que está servindo a seleção. Dessa galera toda aqui, então você tem o Bobadilha, que está servindo a seleção. A gente espera que ele ainda possa jogar, dependendo da rapidez aí que ele retornar, da minutagem que ele vai ter de jogo lá. Talvez ele consiga vir ainda e jogar. E pelas últimas imagens que a gente andou vendo aí dos treinamentos, Pablo Maia e Rodriguinho parece já estarem trabalhando ali com o grupo. Pode ser que pinte aí o retorno do Pablo Maia e do Rodriguinho, mas o restante realmente é muito difícil que joguem. O Lucas, até lá, não sei qual que é dessas dores que ele está se queixando agora, né? Vamos ver se evolui, se melhora alguma coisa aí daqui para lá. Também tem uma certa esperança, mas está bem difícil assim. Até para montar o time titular vai ser complicado e vai ter quase que nenhuma opção no banco. Hoje mesmo já teve um monte de menino do sub-17 fazendo parte lá do treinamento, né? Tem um garoto despontando lá fazendo gol, o Breno. Tava tentando lembrar o nome dele, tal do Breno lá, despontando bem ali e jogando lá. Eu vi um vídeo de uma jogada, uma virada rápida que ele faz ali no ataque e tal. Parece ser um garoto interessante, tem essa característica mais de área. Mas pro ano que vem vai voltar André, vai voltar Rian, vai voltar Caleri, então assim, muita calma nessa hora, o menino é bem novo ainda. Eu acho que tem que focar mais na galera mais de beirada mesmo, a galera que joga um pouco mais fora da área também, Paulinho, Luca e companhia limitada. Mas gente, vamos torcer aí para que essa zica saia. São Paulo tá numa zica danada com essa questão de lesão, é uma coisa assim absurda. Eu sei que todo ano tá assim, já tem um tempo, né, que São Paulo tá assim com essa zica, mas esse ano tá assim, uma coisa, acho que surreal. Chega até a dar a impressão de que assim, os caras já perceberam que não tem mais nada esse ano o São Paulo já tá com tudo meio que perdido aí, e que os caras estão, qualquer dorzinha na unha, os caras já estão entregando os pontos aí e correndo pro DM, tá chegando a dar essa impressão, né? Mas eu não vou ser leviano de falar isso, eu acredito que não seja, né? Então esse ano tá um pouquinho fora do normal, até pro padrão do São Paulo, que sempre teve muitos lesionados, sempre não, mas de 10, 15 anos para cá, sempre está com muitos lesionados, mas esse ano tá até para esse padrão tá fora do normal. Os padrões dos outros clubes já é fora do normal faz tempo, né? E não sei como, mas o São Paulo parece estar se acostumando a isso. E todo ano fala-se de melhora, de troca no departamento médico, de melhora, de modernização, disso, daquilo, mas nunca dá em nada. Então vamos ver. E assim, para finalizar, surgiu algum assunto aí de SAF, de BTG, empresário, isso, aquilo. Gente, na boa, vamos com muita calma nessa hora aí. São Paulo, a política do São Paulo é muito obscura, uma coisa ali que assim é muito difícil de acessar. E para acontecer essa questão de virar SAF, alguma coisa assim nesse nível, vai rolar muita água, vai demorar muito tempo. É muita gente ali que precisa abrir mão dos seus privilégios ali, de entender a situação. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Eu espero que aconteça um dia, que essa ideia amadureça. Mas, pô, esquece 2025, 26, 27, sei lá. Pra lá de 2030, quem sabe possa acontecer algo dessa magnitude no São Paulo. Antes disso, eu sinceramente não acredito. Vai ser uma coisa assim muito bem brigada, muito bem estudada. A não ser que aconteça algo muito extraordinário antes disso. Mas eu não acredito de verdade. Mas vamos ver. Eu torço para que sim, porque eu acho que seria sim. Não toda a solução dos problemas, mas boa parte. Tá certo? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje aí para vocês. Espero que os próximos a gente consiga trazer mais boas notícias, né? Porque ultimamente é só problema, é só BO. São Paulo tá complicado, tá deixando a gente aí é, cada vez mais
não sei, eu me fugiu até a palavra agora. A gente tá ficando desgostoso, né? Até de acompanhar jogos, quem dirá o dia a dia, essa bagunça, essa baderna. Mas é isso aí, galera. Tamo junto e até mais. Falou!